Pergunta lá para ele lá se essa... Havendo quórum regimental e sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da Bíblia. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Solicito agora para que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 13 de agosto de 2012. Projeto de Lei PL 049-050-051/2012, de autoria da vereadora Tatiane Teixeira. Projetos de Lei PE 098/2012, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Indicação número 203/2012, de autoria do vereador Salésio Lima. Terminado o expediente, passamos para para o horário político. Com a palavra, o vereador Ciro Sirimbelli, que dispõe de 5 minutos. Questão de ordem cedida ao vereador Ivan Roberto Westphal. Senhor presidente, eu gostaria que fosse incluído na pauta da sessão de hoje o PE 034/2012. Em votação, o pedido. Não havendo quem queira discutir em votação, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Itamar da Silva. Com a palavra esse vereador que vos fala, declino. Com a palavra o vereador João Fabres, que dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, demais vereadores, vereadora, o público que nos assiste, subi nessa tribuna hoje e fazer um pedido para casa, senhor presidente, para mandar Senhor presidente, subi nessa tribuna hoje para fazer um pedido na casa, para mandar um telegrama ou uma carta para os cirurgiões dentistas, que na sexta-feira eles foram homenageados lá na nossa universidade, e aonde o Conselho Regional de Odontologia, o Douglas, todo ano eles fazem uma homenagem a esses dentistas com mais de 40 anos de profissão, aonde nessa trajetória de trabalho deles, de luta e de serviço prestado na região, nunca tiveram problema nenhum no seu serviço ou algum problema de ética, Douglas. Então até são chamados de ficha limpa, que são pessoas merecedoras de todos os dentistas
no qual exerce essa profissão há mais de 40 anos, que o Conselho Regional de Odontologia todo ano faz isso. Então eu gostaria, senhor presidente, nesta noite, pedir que se mandasse um telegrama para esses dentistas no qual receberam essa homenagem, que são Odilor João Martins, Wilson Sampaio Schanenbeck, Paulo Ivan Ferrão Ribeiro, Velcides Fabres e Vanderlei Jorge. Eu acho que são pessoas da nossa cidade, aonde estão exercendo essa profissão há mais de 40 anos e estão merecedores desse prêmio, foi concedido pelo Conselho Regional de Odontologia. Será atendido de pleno, senhor vereador. É isso que eu subi hoje para fazer essa homenagem a esses doutores dentistas. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Vanderlei Zilli, que dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente especial, o casal Pedro, coordenador a Elba, são os coordenadores da paróquia São Paulo Apóstolo do Movimento Irmãos, nosso shalom, nosso abraço, a presença de vocês aí. Dizer que vocês são sempre bem-vindos aqui a esta casa. Mas, senhor presidente, eu subo essa tribuna, geralmente sempre se conversa, debate aqui sobre a saúde. E muitas vezes, vereador, nós levantamos aqui o banco de olhos, aqui da região de Criciúma. Tantas vezes a direção, a associação estiveram aqui, o doutor Henrique Pachter, o Almir, secretário de saúde, e quantas vezes foi discutido esse banco de olhos, às vezes por pequenos detalhes, a posição do local, até hoje não conseguimos construir e equipar esse banco de olhos. E muitas captações deixam de ser feitas em Criciúma. E quando são feitas, elas entram na fila do estado todo. Porque se essa captação é feita aqui, vereador Douglas, ela fica na região. E com certeza não teremos nenhuma espera, nenhuma fila para essas pessoas que tanto precisam de uma córnea para poder voltar a enxergar. Muitas córneas estão sendo perdidas porque exatamente não temos aonde tê-las aqui no banco de óleo. E segundo informações, nós temos um projeto já na Secretaria de Saúde do Estado, de liberação de recursos, para que possa realmente construir esse banco de olhos, que será no Hospital Materno Infantil Santa Catarina. Mas se nós não pressionarmos, mas se nós não começar a fazer o trabalho novamente em cima, com certeza vão ficar muito tempo aqui ter o banco de olhos. Então nós precisamos voltar à tona, presidente, chamar aqui as partes interessadas, principalmente a Secretaria de Saúde, e buscar também, junto ao Governo do Estado, uma solução imediata para que possamos ter o nosso banco de óleo e se tornar uma referência aqui na nossa região. E dizer também, vereador Salésio Lima, você que é um combatente na área da saúde também, que está funcionando a pediatria já no Hospital Materno Infantil Santa Catarina, e com isso está sendo preparada uma ala com 8 leitos para atender a oncologia e a pediatria da nossa região. Um serviço que por um mês passado aí poderia ter sido encerrado por falta de apoio, mas conseguimos, através da presença desse poder, das partes interessadas também, com que esse serviço continuasse e fosse ampliado, para que pudesse ter resolutividade aqui na região. Então, nós queremos também dizer que a participação dessa casa foi muito importante nesse processo, onde a oncologia, através dos profissionais médicos que ali trabalham, juntamente com a direção do Hospital São José e a Secretaria de Estado, seriam repassar
recurso para a adequação dessa aula de isolamento para que as crianças debilitadas que precisam de tratamento da quimioterapia possa ficar ali mais tranquilo e se restabelecer com o menor prazo possível. Então, por isso, senhor presidente, parabenizar essa casa exatamente por isso, por trabalhar influentemente na saúde, trabalhando, buscando solução a curto prazo para que esse serviço permaneça aqui e se torne uma referência na região carbonífera. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Douglas Matos, que dispõe de 10 minutos. Tempo excedido pelo vereador Ivan Roberto Westphal. Senhor presidente, senhores vereadores, meus cumprimentos a todos os presentes. Senhor presidente, há anos, muitos anos, Criciúma é vítima, enfim, sofre, melhor dizendo, em vários cantos da cidade, mas muito também no centro da cidade, com chuvas, com inundações terríveis, que descem desses morros, né, tomam algumas ruas centrais, como a rua João Sequinel, aqui ao lado, que no verão, em questão de 15, 20 minutos, tem carros que ficam submersos. Eu morava nessa rua, bem na área que era inundada, e vi isso várias vezes. Trabalho há quase 20 anos na rua Coronel Pedro Benedetti, muitas vezes não podia sair do prédio para ir para as audiências, porque não tinha como, formava uma correnteza de 40, 50 centímetros, às vezes até quase 1 metro. Aconteceu com a reciclagem, acontecia, enfim, com tantas outras ruas na cidade. Na década de 50, já existem atas de reuniões importantes do governo da época, em que relatavam os problemas de inundação em Criciúma, que só se agravaram. E segundo estudo feito, se não me engano, pelo IPAT, que já trouxe aqui na Câmara dos Vereadores, foi o IPAT, presidente, o geólogo amigo CPRM, o Krebs, conhecido do Camisa, o Krebs, enfim, conhecido nosso, trouxe aqui um estudo importante que mostrou que, na verdade, foi o desmatamento nos morros e principalmente o fechamento das valas, dos pequenos córregos, né, que seguravam a água, vereador Gebes, das chuvas, das pancadas de verão, iam segurando, e elas não chegavam com tanta velocidade ao centro, né? Elas, inclusive, iam sendo absorvidas. E hoje, com desmatamento, com o fechamento dessas valas, com asfalto, morro abaixo, isso se transformou em verdadeira correnteza, né, com consequências terríveis. Mas estamos todos, indistintamente todos, nessa cidade, muito felizes com o canal auxiliar. Todos. E aqui a gente tem que ser, assim, botar o patriotismo acima de tudo e reconhecer o mérito. Primeiro, do governo federal, que botou recurso. Aquela obra é uma obra do governo federal. Isso é ponto pacífico. Segundo, do governo municipal, que em parceria com o governo federal está tocando a obra. Acho que a gente tem que ter grandeza. É assim que deve pensar, que a gente deve se comportar no meu ponto de vista. Porém, como eu trabalho ali na Coronel Pedro Benedetti, eu necessariamente tenho que passar a pé todos os dias pela obra. Todos os dias. E eu estava com vários comerciantes que eu, na verdade, eu trabalho ali há 20 anos, me relaciono praticamente um por um. E nos encontramos sexta-feira à tarde, que é um horário que geralmente a gente senta para conversar um pouquinho, desce dos escritórios, sai das lojas para conversar um pouquinho, e um comerciante, eu não vou citar nomes, né, olhou para aquela obra e disse: isso aqui é uma maravilha, um espetáculo. De fato, aquilo empolga mesmo, né, ver a cidade receber uma obra de quase 30 milhões de reais. A fundo perdido, né, Doroteia, do governo federal, para a nossa cidade.
Mas, dito isso, começamos a observar com carinho, com cuidado, o acabamento dos pavers, das pavimentações, vamos chamar assim, das calçadas com paver. Eu vou tirar fotos, eu vou pedir para casa fotografar, presidente, para não dizer, porque com a foto, ninguém pode dizer que é um argumento de vereador, até porque eu acabei de elogiar aqui o governo federal e municipal, mas o acabamento, vereador Itamar, você tem ideia, são raras as pedras de paver que se encaixam uma na outra. Tem locais que a pedra vem vários, elas vão sendo colocadas, começam com uma largura e como nada se encaixa, vai tendo que serrar, isso vai ficar para sempre, né? Supõe-se. Aí fica aquele esquadrinhamento feio, um problema de estética, de enfeiamento do centro da cidade, da capital do piso. Capital nacional do piso. Eu, sinceramente, pensei muito se eu deveria falar sobre isso. Porque está todo mundo comemorando e eu também. Mas quando eu senti que é a mesma opinião que tem os comerciantes, por que eu não vou falar? Todos chegaram à conclusão que, infelizmente, a obra tem a qualidade, né, tem a característica de que, quem sabe, venha a resolver parte, como já foi dito, dos nossos problemas de inundação, mesmo no centro só parte, mas está muito feio o padrão da obra. Muito mal feito. Muito mal feito. Muito mal feito. Rebaixado. Vários locais em que foi feita a obra agora, vocês podem passar ali amanhã, eu gostaria que as coisas passassem para ver se é exagero meu. Vários locais, está tudo rachado, tudo trincado, vereador Salésio. Nem foi concluído. Tudo trincado, tudo rachado. O tijolo uma hora é alto, uma hora é baixo. Tem vários locais que já estão soltando. O acabamento é grosseiro. E eu acho que a gente deveria pedir que a empresa fizesse com carinho, com qualidade, com jeito. Aquilo ali é para as pessoas andarem por resto da vida. No centro, no coração da nossa cidade, que a gente quer ver bonita. Então, assim, ficou irregular, as pedras não se encaixam, uma hora é alta, outra é baixa. Aquelas ferragens anteriores que foram reaproveitadas, vocês vão passar depois em alguns lugares, vocês vão ver que, igual foi feito na repavimentação, tem lugares que elas estão a 5 centímetros acima da calçada, as pessoas vão tropicar ali. Esse termo, nem sei se esse termo existe. Vão cair, enfim, ali. Então não pode, a cidade não pode ser tratada assim. Uma cidade tem que ser tratada com zelo, como se a gente estivesse fazendo a casa da gente. E por fim, senhor presidente, eu não entendi também por que foram cortadas, e isso eu estava hoje no centro, eu vi várias pessoas reunidas, vereador Vilmar, conversando, e eu, como eram amigos, eu cheguei e encostei. Antigamente eu faria isso porque era candidato, como eu não sou candidato, faria para conversar, para trocar umas ideias, umas opiniões mesmo, na boa. Todos estavam comentando, Camisa, o porquê que cortaram 2 árvores no calçadão do centro. Não entendi essa. 2 árvores relativamente, não grandes, assim, não das maiores, mas de tamanho médio. Por que cortar 2 árvores? Eles comentando, por que cortar 2 árvores na área mais aberta do calçadão? Não entendi essa. E não é para pegar no pé, mas eu, sinceramente, gostaria que o governo, através da Secretaria de Obras e da Secretaria do Meio Ambiente, viesse até a casa nos explicar. Esse exemplo, qual a justificativa? Qual o motivo? A gente que sabe que esse mundo precisa de verde, não pode ir no centro da cidade, de onde cruzam milhares, quase metade da cidade se cruza todo dia, passa lá hoje e vê, infelizmente, 2 árvores cerradas, só com o topo, a parte de baixo. Que exemplo é esse? Pode ser que tenha algum motivo, né? Eu sou muito avesso a fazer acusações sem provas e fazer
opinião rápida. Até porque quem trabalha com processo judicial, todo dia a gente sabe, né, que a gente lê uma petição, conclui exatamente como diz o advogado que entra. Depois que vem a defesa, muda tudo. Pois não, presidente? Pois é, eu soube também agora, o presidente está dizendo sobre a Travejão, que na FASC também foram cortadas. 2 árvores. São só nesse final de semana, são 4 árvores a menos no centro. Olha, vai ter que explicar muito. Me parece, sem querer antecipar um raciocínio, eu acho que vou convocar extraordinariamente a comissão para amanhã, para convidar o governo para vir aqui nos explicar. Mas, em princípio, me parece uma falta muito grande de carinho pelas árvores, pelo verde, pelo oxigênio, pelo meio ambiente. Obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador Itamar da Silva, que dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu não iria falar essa noite, porque a minha voz não permite. Até fui vetado na gravação para o programa de televisão e rádio em função da minha corda vocal, que não me permitia no sábado e nem na sexta-feira. E hoje de manhã eu tomei cuidado no domingo e economizei palavras no domingo para poder gravar hoje de manhã. Mas o meu amigo, colega, vereador Douglas, me força a vir a esta tribuna para poder fazer a defesa do governo. Na realidade, para quem circula no centro da cidade, hoje, basta conversar, principalmente com todas as mulheres que por ali circulam, para perguntar a elas se a pavimentação que existe hoje na Praça Nereu Ramos está melhor do que quando estava o Petit Pavé. Somente fazer essa pergunta, principalmente as mulheres, se elas estão gostando mais do pave ou do Petit Pavé. Faça uma pesquisa, que aí nós vamos ter a resposta que o vereador Douglas talvez gostaria de ouvir, não daquelas pessoas que estavam lá, que ele conversou hoje, mas das pessoas que circulam diariamente na Praça Nereu Ramos. Não, eu concedo 30 segundos, eu concedo, porque não tem... Uma parte, vereador. Uma parte. Funcionando? Obrigado. Não, vereador Itamar, eu quero dizer o seguinte, que eu não sou contra a substituição. Aliás, eu sou contra a forma como foi feito, né? Para variar, não se conversa com ninguém, mas isso é outro assunto. Não é exatamente pela substituição de um material por outro. Agora, é claro que o fato de botar um material melhor, e porque as pessoas gostam mais, não justifica colocar mal colocado. O senhor vai à Laguna, uma prefeitura muito humilde, você vai ver que em metade do tempo do que vocês levaram para fazer essa obra aqui, feita com os nossos recursos federais, com metade do tempo, foi colocado 3 vezes mais paver na beira da praia. Só que, em Laguna você passa e vê uma obra alinhada e que ficou bonita. Olha, o visual, Itamar, e eu não estou aqui fazendo crítica pela crítica, não preciso disso. O visual da colocação do paver em Laguna é completamente diferente na beira da praia, da de Criciúma. É só ir lá ver. É só ir lá ver. Desculpe, Itamar, pedi a parte, não, mas eu lhe agradeço também. Você está fazendo o seu papel.
Essa obra, ela, evidentemente, com o trânsito que em Criciúma é muito mais movimentado que em Laguna, e aqui as obras que estão sendo feitas no centro da cidade, ao mesmo tempo, os transeuntes continuam, não foi cerceado a passagem de pedestre de forma alguma, e muitas vezes até de automóveis, até porque a cidade não pode parar. Esse governo não para, esse governo trabalha, e trabalha de manhã, à tarde, à noite, incessantemente. Por isso que essas obras aparecem em todos os bairros do nosso município. E é em função disso que as pesquisas mostram, o quanto o prefeito de Criciúma está sendo aceito pela população. Quanto ao problema das árvores, é muito simples. Evidentemente que se há necessidade de cortá-las, o município tem essa prioridade e corta. Mas, em compensação, a FANCRI já distribuiu mais de 20 mil mudas para a população de Criciúma. Isso é muito mais do que 2 árvores que foram podadas no nosso município. Com a palavra, o vereador Ezio Inácio, que dispõe de 5 minutos. Declinando com a palavra o vereador Ézio Geves Manuel. Declinando. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário Manuel. Senhor presidente, eu peço uma questão de ordem para solicitar para que seja acrescentado hoje, na ordem do dia, o projeto de lei número PE 094/2012, com a dispensa dos pareceres de 2 comissões, a de Finanças e a de Serviços Públicos. Em votação, a solicitação do vereador Antônio Manuel. Os favoráveis permaneçam, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Douglas Matos. Senhor presidente, essa questão de ordem é para fazer uma convocação extraordinária para hoje ainda, 5 minutos depois do término da sessão da Comissão de Serviços Públicos. Eu vou propor na comissão um convite ao secretário de Obras e à Fundação do Meio Ambiente para que lá na praça eles nos expliquem a questão do corte das árvores e a qualidade do material que está sendo recolocado lá, o paver. Obrigado, presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Ezio Inácio. Senhor presidente, eu gostaria, a minha questão de ordem, pedir para que o projeto executivo do PL 0/79 a 0/38 fosse votado em bloco, porque é só apenas questão de nome de ruas. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Itamar da Silva. Senhor presidente, de acordo com o artigo 114, parágrafo 1º, a nossa lei orgânica, eu peço como líder do governo a retirada definitiva do PE 034/70/2012. Será atendido em pleno, vereador. Eu gostaria gostaria de comunicar ao vereador Ezio Inácio que teria que ser um acordo de lideranças do partido. Se as lideranças do partido estiverem de comum acordo, sem problema nenhum a presidência. É com relação à votação de denominação de ruas, votar em bloco. Será atendido de pleno. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Questão de ordem cedida ao vereador Ivan Roberto Westphal. Eu vou explicar para eles. Questão de ordem cedida ao vereador Ivan Roberto Westphal. Senhor presidente, a minha questão de ordem é só para explicar aos proprietários e funcionários da Solupel que estão hoje aqui aguardando, inclusive que nós tínhamos
feita a solicitação para a inclusão na pauta do dia de hoje do PE 034 e que a solicitação do colega vereador Itamar pela retirada do projeto, então é do mesmo projeto, então só informar a eles que o projeto não vai à votação no dia de hoje, a menos... Pois é, não vai à votação, não existe mais projeto. Então, se os senhores com certeza quiserem acompanhar a sessão, mas aquele projeto não está mais na pauta e não vota hoje. Obrigado, senhor presidente. Vou botar ele primeiro. Em única discussão e votação, projeto de lei número PE 094/2012, de autoria do chefe do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a alocar em área particular máquinas e excedente de terras para fins de rebaixar a rua Francisco Novakoski e dar outras providências. Em discussão o projeto. Eu vou discutir o projeto. Em discussão o projeto, com a palavra o vereador Antônio Manuel. Senhor presidente, senhores vereadores, eu subi aqui para comentar sobre o projeto, até porque foi pedido a dispensa dos pareceres. Este projeto só para informar aos senhores vereadores, é um projeto que vem há 3 anos ou mais. O pessoal os empresários que têm as suas empresas instaladas na linha Cabral, e que os caminhões, quando carregados, ao subir o morro, eles têm uma dificuldade bastante grande e estava dificultando esse processo. Então, o que é que nós pedimos? Reivindicamos ao prefeito Clésio Salvaro para que fosse analisado, só que para eles rebaixar o terreno, levou um certo tempo, porque ali passava um cano de água que fornece água da linha Cabral, agora ali a Color Minas, e também pelo fato de que a máquina para rebaixar o terreno teria que ser, em terreno particular, e teria que ser autorizado por nós. Então, só para deixar claro o porquê desse projeto, e que está dificultando lá os empresários que já vêm há 3 anos lutando para que isso realmente seja realizado. Seria isso aí, senhor presidente. Continua em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, projeto de lei número PE 032/2012, de autoria do chefe do Poder Executivo, que autoriza o chefe do Poder Executivo a conceder auxílio financeiro a título de pagamento de aluguel aos atingidos por desmoronamento na Rua Araranguá e da outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Serviços Públicos. A Comissão de Serviços Públicos opinou pela rejeição e encaminhou à Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento. A Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário. Em discussão, o projeto. Com a palavra o vereador Ivan Roberto Westphal, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, o público que nos acompanha, para que todos tenham conhecimento desse projeto, para tratar de locar ou repassar valores para que aqueles proprietários às margens do Rio Criciúma, na Rua Araranguá, onde tiveram as suas edificações
quase que todas completamente destruídas por conta de uma ação do governo municipal, onde fez um trabalho de escavação no rio, e aquelas edificações tiveram rachaduras, algumas inclusive com determinação da Defesa Civil para desocupação. Eles estão tendo prejuízo, vários prejuízos onde tiveram que fechar as portas, né, aluguéis que eles tinham ali e o próprio sustento deles com as suas lojas. Aí a solução que o governo apresenta é oferecer um aluguel por 6 meses para que eles ocupem uma outra sala, um outro local, só que não traz uma solução definitiva para aqueles usuários, para aqueles proprietários. Então, por esta questão, senhor presidente, nós, inclusive, conversamos com algum deles e deixamos claro o nosso parecer, a nossa posição, e votamos contrário a essa proposta de município conceder aluguel para eles, onde a nossa opinião é de que tenha que ter uma solução definitiva. Ou faz a recuperação das obras, ou ofereça um outro local em definitivo para eles. Por isso nós fizemos aqui o nosso voto de contrário a esse projeto, porque não concordamos com esse encaminhamento. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o projeto. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado com 4 votos contrários. Eu peço ao senhor secretário que faça a leitura dos projetos de denominação de ruas. PE 079/2012, denomina Rua Valmir Manuel Raimundo. PE 080/2012, denomina Avenida Júlia D'Agostinho Rosso. PE 081/2012, denomina Rua Osni Manuel Souza. PE 082/2012, denomina Rua Eloir Bortolim. PE 083/2012, denomina Rua Luiz Santino Roque. PE 084/2012, denomina Rua Zeferino da Rosa. PE 085/2012, denomina Rua Nascimento Miguel de Souza. PE 086/2012, denomina Rua Constantino Zanetti. PE 087/2012, denomina Rua Maria D'Agostinho Norato. PE 088/2012, denomina Rua Marcílio Onofre Feliciano. PE 089/2012, denomina Rua Salvador Domingos de Aguiar. PE 090/2012, denomina Rua Paulo Manuel de Melo. PE 091/2012, denomina Rua Augusto Miguel Borges. Em discussão, os projetos de denominação de ruas. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei número PL 038/2012, de autoria da vereadora Tatiane Teixeira, que denomina a Rua Mauro Augusto Pinto. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Serviços Públicos. A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento. A Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento opinou pela aprovação e encaminhou à deliberação do plenário. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, a votação. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima dia 14 corrente, terça-feira, às 18 horas.